Olá, o meu nome é Paula Gouveia, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou escritora e diretora da revista Humanamente e de tempos a tempos faço uma rubrica chamada Meu Clube de Leitura e o livro que eu selecionei para hoje é Ana Karenina, de Leon Tolstói. Este é um livro grande, é um dos clássicos da literatura universal. Eu queria muito lê-lo, mas por um motivo ou por outro nunca conseguia terminá-lo. Terminei no mês passado e tenho algumas impressões que gostaria de partilhar convosco. Este livro tem 3 partes, se não estou em erro. Esta edição já é muito velhinha, muito empoeirada, era a que eu tinha cá em casa, não foi aquela com que eu depois prossegui a minha leitura. Tem aliás um curioso prefácio, uma curiosa introdução de José Saramago. Aqui vemos o retrato de Leon Tolstói e as páginas literalmente saem conforme se lê. E eu queria ressaltar o epílogo, que é a minha vingança e eu lhes darei o pago, do Deuterónimo, que já remete para uma certa transgressão e para um pago, ou seja, uma vingança divina. Na primeira parte há uma frase que é muito conhecida, que é: as famílias felizes parecem-se todas, as famílias infelizes são-nos cada uma à sua maneira. Isto lembra-nos não só das redes sociais, de Instagram, em que toda a gente parece estar a ter o tempo da sua vida, mas também de uma frase brasileira das famílias das publicidades de margarina, em que é tudo perfeito, os filhos, as mães, todas com largos sorrisos, a acordarem com prazer, com gosto, a fazerem o pequeno almoço, com aquela vontade de viver, de ir para a escola, de ir para o trabalho, de fazer as suas tarefas matinais, e sabemos que muitas vezes na realidade isso não é assim. No capítulo 1, Stefan, ele era Steve para os amigos, traiu a mulher Dolly, e é Ana Karenina quem acalma os ânimos e consegue que Dolly o perdoe. Estando longe de imaginar que ia conhecer o Conde Vrosky e que seria com ele que ia iniciar uma relação extraconjugal e se tornar uma mulher adúltera, porque ela era casada com Alexei Alexandrovich. Espero não estar a pronunciar mal os nomes russos. Eu penso que há muitos aspectos interessantes neste livro. Kitty no início fica muito desiludida porque ela própria estava interessada no Conde Vrosky e pensava que ela ia pedir em casamento, e numa valsa ele começa a dançar com Ana Karenina e ela percebe que há ali algo entre os dois, sente-se muito mal, decide partir para com a família para se restabelecer esse desgosto amoroso. Nessa altura Levine, que é outra personagem, já gostava dela, pede em casamento, mas ela recusa. Há ali um triângulo amoroso. Eu não gosto de fazer spoilers, não gosto de dizer o que é que acontece no livro. Eu vi primeiro o filme com a Sophie Marceau, por isso já sabia da tragédia do final. Depois há uma quarta parte, eu pensei que isto só tinha uma terceira parte, mas o que me interessou sobretudo no livro foi os pensamentos de Lenin sobre a agricultura, o valor do trabalho, o proletariado, e também a sua angústia acerca de Deus,
não acreditar, mas querer acreditar, de ver em Kitty uma bênção, um motivo para se tornar um homem novo. E depois, claro, a vida interior de Ana, porque ela é uma mulher encantadora, inteira, sedutora, que faz contos infantis para crianças, que é uma mãe extremosa, seriocha, como é apelidado carinhosamente o seu filho primogênito do primeiro casamento e único casamento. E depois dela decidir ir viver de forma ilegítima com o Conde Dvorosky, tudo isso lhe é retirado, ela não pode ver mais o filho, e eu penso que a sua mente se fragmenta nessa dor também. Ela tem uma menina com o Conde Dvorosky, mas não volta a sentir-se entusiasmada com a maternidade da forma como vivia com Seriosha, com aquele filho. E depende de morfina para conseguir dormir muitas vezes, o seu estado de nervos é muitas vezes exacerbado, torna-se inquieta, impulsiva, nervosa, chantageia o Conde Dvorosky, porque no fundo ele faz a sua vida normal. Apesar de viver com uma mulher casada, ele vai a corridas de cavalos, vai a apostas políticas, vai aonde o chamarem, e ela é como ostracizada pela sociedade, é como se não existisse mais no panorama social, e isso dói muito para qualquer pessoa. E eu penso que é aí que a mente de Ana sofre um grande abalo, porque ela está habituada a ser como a Madame Butterfly, como uma grande protagonista das festas, alguém que é exaltada pela sua beleza, pela sua inteligência, pelos todos os seus predicados, e vê-se apagada e dependente de uma relação amorosa, e começa a ter ciúmes, começa a sentir que a mãe do Conde Dvorosky a está a empurrar para pretendentes mais novas ou mais ricas, começa a ser a artelar esquemas na sua cabeça e a sentir-se muito insegura, muito nervosa, muito triste. E aqui eu queria falar que a Ana Karenina não aborda diretamente, mas aplicando à sociedade atual podemos ver dois esquemas e duas medidas, porque uma mulher que vive de forma adúltera ou com um homem casado é completamente olhada de lado, posta de lado e ostracizada da sociedade. E o homem que faça o mesmo, as pessoas nem pestanejam, já é visto como uma coisa normal, até exaltam se calhar a sua coragem, entre aspas, ou não veem tanto como um ato de transgressão, não se preocupam com as consequências que isso possa ter para a família de origem, não têm problemas de moral, tanto como se for uma mulher em que tudo é posto em causa, em que é suposto a mulher ser o anjo, ser a dona do lar, em que todas as responsabilidades caem sobre os seus ombros, que é suposto ser a fada, a rainha, a princesa, todas essas coisas. E queria falar sobre isso porque a Ana Karenina é uma vítima das suas próprias expectativas de querer castigar o Conde Dvorosky, no fundo castiga-se a si própria ao atirar-se para debaixo do comboio no final. E é um livro que me transformou muito, não só como escritora, mas também como leitora, porque antes de sermos escritores somos leitores, e a nível emocional tocou-me, porque muitas pessoas perdem-se nos relacionamentos, perdem o fio que conduz à realidade, ficam tão obcecados, tão fascinados por aquela pessoa que se diluem a si própria,
a si próprios, que se fazem em pedaços para tentar completar o outro e não veem que estão a desembocar em territórios muito perigosos. Por isso, Ana Karenina é a minha sugestão de leitura. É um livro muito recomendado, muito longo, eu sei, mas para as férias de agosto pode ser que tenham tempo e vale a pena, porque é um tratado psicológico, moral, social, filosófico, é tudo o que quisermos que ele seja, e não é por acaso que é um clássico da literatura, é merecidamente um clássico. E vemo-nos no próximo vídeo. Muito obrigada pela vossa atenção. Se gostarem deste vídeo, façam o que têm a fazer, comentem, deem o vosso gosto, subscrevam o canal se ainda não são subscritos e até à próxima. Muito obrigada.